diante da sua palavra, e que seu Espírito venha nos consolar, nos alegrar, nos exortar, nos edificar, para que nós possamos te glorificar com o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. E com fundo musical. Eu amo fundo musical. Abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, levanta ela aí agora, quero ver. Eu vou chorar. Olha isso. Que coisa linda. Obrigado, igreja, por serem assim. Ai, meu Deus, que lindo. Se você não trouxe Bíblia, igual aquelas igrejas, né? Compartilhe com o irmão que está do seu lado. Você está ligado que isso é uma... Você que trouxe Bíblia, compartilhe com o irmão que não trouxe. Diz para ele, na próxima semana você traz. Mateus 6, 16 a 18. Como nós falamos na semana passada foi a última semana de Efésios, mas também foi a primeira semana da Quaresma. Então foi meio que uma mensagem para o começo da Quaresma e fim da nossa mensagem de Efésios. Essa semana é a nossa segunda semana de Quaresma e eu queria continuar o assunto de jejum. Mesmo que todos já entenderam semana passada, já foi top, não precisaria falar de novo. Eu ainda quero que a mensagem e o assunto de jejum seja algo que todos nós da nossa congregação compreendam e tenham como fixo tatuado no seu coração de que o jejum é parte da sua vida. Mesmo que nós como congregação, nós venhamos fazer jejum às vezes duas vezes no ano de maneira corporativa, o jejum precisa fazer parte da sua vida como cristão, como indivíduo. Não é algo especial, não é algo tipo, eu faço jejum quando eu preciso de uma coisa, ou quando eu preciso de uma porta aberta. O pessoal que está nesse canto aí, se vocês acharem necessidade de fechar essas portas, para vocês ouvirem melhor, pode fechar, tá? Então vamos lá, vamos ler o texto comigo, para começar. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que vocês estão jejuando, mas a teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Então, quando Jesus fala de oração no Sermão do Monte, ele não coloca oração como sendo algo, um evento especial. Por exemplo, imagina se você como cristão orasse apenas na quarta-feira, quando nós fazemos uma sala de oração. Você teria outros 5 dias e meio, onde você passaria desconectado da presença de Deus, da realidade do Espírito Santo em você, da vida comum do cristianismo. Então, a oração, quando Jesus fala sobre oração, ele deixa claro que a oração deve fazer parte da sua rotina, da sua vida normal, vida comum, certo? Quando ele fala do jejum, ele fala exatamente nos mesmos parâmetros que ele acabou de falar de oração. Ele não fala assim, agora deixa eu falar de um assunto que é meio chato, um assunto que ninguém gosta, um assunto que vai se preparando, porque em 2026 nós vamos fazer um jejum, então prepara o seu coração e a sua mente, porque vai ser incrível, amém? Um ano de vitória, que nós vamos jejuar por 3 dias para a gente poder receber a vitória que nós tanto esperávamos. Jesus não falou dessa maneira, ele falou exatamente, primeiro ele disse, quando orardes. Agora no versículo 16 ele diz, quando jejuardes. Ele não fez diferenciação. Agora, quando nós falamos sobre oração, está muito claro. Todos nós sabemos que oração deve fazer parte do nosso dia a dia. Mas quando nós falamos sobre o jejum, dá até arrepio. Né? A gente até vira o olho para não fazer contato visual. Porque para a gente, o jejum é algo tão contra a realidade dos nossos desejos carnais, tão longe dos nossos desejos espirituais.
Porque pensa, se nós crescemos na igreja ouvindo falar que a oração nos deixa mais perto de Deus porque ela é comunhão, imagina sabendo que o jejum é tanto quanto a oração, um meio de fortalecer o nosso homem interior, no nosso relacionamento com Deus, mas isso bate de frente com os nossos desejos carnais, a ponto de que é mais fácil eu gastar o meu tempo de joelho, orando, mesmo dizendo que oração é difícil e chata, mas eu não vou me esforçar para fazer um jejum durante a minha semana, durante o meu mês, talvez até nem durante o seu ano. Então, Jesus coloca primeiro, quando jejuares, deixando bem claro de que o jejum não é algo para pessoas especiais, um chamado especial, mesmo que eu acredito que algumas pessoas específicas no corpo de Cristo têm uma graça especial para jejuns longos. Jejuns de 40 dias só na água. Eu acredito que isso não seja para todo mundo, mas eu acredito que pessoas têm graça especial para isso. Mas agora, deixa eu te perguntar, você tem graça para jejuar 40 dias só na água? A minha pergunta é, você já tentou? Como saber que nós temos graça para algo que nós nem tentamos? Como saber que o Espírito Santo irá nos fortalecer se nós não dermos um passo na tentativa de fazer aquilo que o Senhor nos chama a viver? Seria como Pedro sair do barco ou voltar lá para o outro lado e falar para os discípulos, nossa, imagina só, Jesus andou sobre as águas. Aí um discípulo pergunta para ele, nossa, você poderia andar sobre as águas? Aí ele fala, eu nunca faria isso. Né? Mas pelo fato dele ter tentado, ele foi o único discípulo, entre todos os outros discípulos na história, que pôde caminhar nas águas. Ele afundou? Afundou. Eu gostaria de ter afundado como ele afundou, mas poder dizer, eu dei 3 passos na água, sobre a água. Então, a graça de dar 3 passos só foi declarada, só foi demonstrada, porque ele teve a fé de dar o primeiro passo. Da mesma forma, nós não podemos nunca, assim como a nossa vida de oração. Muitos de nós cristãos sofremos uma vida toda dizendo, eu sou um fracasso na minha vida de oração, mas não toma a iniciativa de começar uma vida de oração. Rapaz, que espingão. Então, da mesma forma que a oração, nós nunca teremos uma vida fortalecida na oração se nós não começarmos com os 2 minutos de oração, com a meia hora de oração. Ah, mas eu só consigo orar uma vez, um dia sim, um dia não. Mesmo assim, se você não começar um dia sim, um dia não, você nunca vai ter uma oração contínua, uma oração todo dia, uma oração prazerosa. Sempre vai ser um peso para você. Da mesma forma, o jejum funciona com o seu corpo. Outra coisa que Jesus disse, quando jejuar, quer dizer, sabendo que o jejum é para todo mundo, sabendo que você vai ter que jejuar, sabendo que se você é cristão, o jejum deve fazer parte da sua rotina, quando você jejuar, ele diz, não sejam como os hipócritas. Agora aqui, mesmo que ele esteja apontando para os fariseus, para os saduceus, para os homens das leis, ele está, das leis, os homens da lei, ele não está falando com eles na categoria de saduceus, de fariseus. Ele está colocando todos esses numa caixinha chamada hipócritas. E a hipocrisia aqui é demonstrada tanto para fariseus quanto não fariseus, da mesma maneira. São aqueles que acham que o simples fazer algo, como uma atitude religiosa, coloca eles em um status elevado de pessoa. Se começar a pingar em vocês, nós já sabemos que essa semana nós vamos ter que tratar, tá bom? E aí se muda, vai lá para trás se precisar. Vocês estão me entendendo o que é hipocrisia? Hipocrisia, todo mundo já sabe, todo mundo tem um pouquinho disso no coraçãozinho, como cristão, porque todos nós queremos fazer algo em obediência a Jesus, mas não com o nosso coração naquilo que Ele nos chama a fazer, mas como um simples checklist de ter dito, eu fiz isso.
Quantas vezes nós, durante a nossa leitura bíblica anual, ou durante os nossos devocionais, quando nós pulamos porque qualquer motivo que seja, a gente se tortura, não porque a gente sente prazer naquilo, mas porque agora nós não poderemos dizer que nós fazemos o devocional todo dia. Nós não vamos poder dizer que nós cumprimos a nossa leitura anual. Porque nós não vamos poder dizer que nós somos uma pessoa que faz oração todo dia. Vocês estão me entendendo? Isso é hipocrisia. A hipocrisia coloca o fazer antes do desejo por Deus, da fome por Deus, do prazer em Deus. Então, você poder, naquele momento, provavelmente haviam fariseus que não eram hipócritas. Haviam saduceus que não eram hipócritas. Mas Jesus coloca tanto aqueles que eram fariseus, saduceus e pessoas comuns no mesmo saco, hipócritas. Vocês querem que as pessoas olhem para vocês e digam: uau, como ele é espiritual. Que incrível, como ele é um homem e uma mulher de Deus. Porque olha como ele canta, olha como ele dá o dízimo, olha como ele vai na reunião de oração todo dia, olha como ele está sempre disposto a servir, olha que incrível essa pessoa, porque ela está mostrando e deixando todos saberem que ela está fazendo a sua prática religiosa. Jesus disse: esses hipócritas, eles não gostam de guardar para si o que eles fazem. Eles não gostam de guardar segredo quando eles oram, quando eles jejuam, quando eles dão dinheiro, quando eles visitam uma viúva, quando eles ofertam para um mendigo. O que ele faz? Ele oferta e faz uma foto. Ele oferta e conta para alguém: nossa, eu estava vindo para cá, tinha um mendigo, você acredita que eu tive que dar 10 conto para ele? Nossa, como eu sou espiritual. Por quê? Porque o prazer está em ser visto como espiritual, e não ser espiritual fazendo coisas diante de Deus. Então Jesus diz o seguinte: a definição, a maneira de se distinguir a hipocrisia do nosso coração com a realidade da atividade espiritual é quando você faz o que você faz para ser visto por Deus ou você faz para ser visto pelas pessoas? Você faz até mesmo nas nossas outras atividades. Quando você ora para ser visto como uma pessoa de oração, ou você ora para conversar e interagir com Deus? Você serve nas oportunidades de serviço da nossa comunidade para ser visto como alguém que é servo, alguém que sempre está disponível, ou você serve porque o seu coração está naquilo que você está fazendo diante de Deus? Como Paulo vai nos ensinar, fazer tudo sabendo que não é a homens que nós estamos servindo, mas é a Deus que nós servimos, porque a recompensa vem dele. Quando você prega, quando você ensina, quando você evangeliza e faz o que você faz para ser visto como um bom crente, ou você faz porque você é um bom crente? Jesus vai de novo, ele vai dizer: não sejam como os hipócritas, não mude a sua rotina, seu vocabulário, simplesmente para ser identificado como alguém que ama a Deus. Porque você não está amando a Deus, você está amando o aplauso das pessoas. Você está amando ter as pessoas como sua audiência. Então, ao invés de fazer isso, esconde o que você está fazendo. Faça, mas faça diante dos olhos de Deus. Faça e faça muito. Quando você orar, ore sempre a Deus, diante de Deus. Quando você jejuar, jejue sempre, jejue muitas vezes. Coloca um dia na semana para você pular tudo. Quarta-feira, eu não como quarta-feira, como quinta-feira. Uma vez por mês eu vou fazer um jejum de 24 horas. Uma vez por mês eu vou fazer jejum. Ou se não vou fazer de 24 horas, uma vez por semana eu vou ficar 10 horas sem comer. Não sei, mas tenha como propósito isso fazer parte da sua vida. E quando fizer, não chega na igreja, olhar aquela cantina. Nossa, por que, irmão? Vai lá comer. Eu não posso. Porque eu estou jejuando.
Ai, eu queria muito, mas o meu espírito ama o Senhor. Tá chovendo lá, Derek. O meu espírito precisa do Senhor. E aí a pessoa, nossa cara, que incrível. Isso aí, aqui gente. Isso aí, gente. Isso aí. Ame ao Senhor. Olha só como você jejua. O pastor nem pediu para você jejuar. Uau! E você está jejuando. E aí Jesus diz o seguinte, olha só. Olha que horrível que Jesus disse. Quando vocês fizerem diante dos homens, e os homens derem a vocês o que vocês estão procurando, o tapinha nas costas, esse tapinha nas costas é a única coisa que vocês vão receber. Mateus 4, de 1 a 4, começo do ministério de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então olha o que aconteceu, Jesus jejuou. Vocês acham isso impressionante? Por que isso é impressionante? Porque 2 capítulos depois Jesus disse, quando você jejuar, jejue diante do Pai, não deixe ninguém saber. Mas como é que eles sabem que Jesus jejuou? Ó o mistério, ó. Por quê? Porque Jesus deixou eles saberem. Jesus ficou 40 dias no deserto, quando ele voltou os discípulos sabiam, Jesus jejuou. Jesus não precisava simplesmente falar para eles, nossa, acabei de enfrentar o capeta aqui, ó. Nossa, foi uma luta, vou te falar, que coisa difícil. Jesus, e aí, como é que foi no deserto? Jejuei por 40 dias. Mas para Jesus, ele não estava jejuando para depois contar para os discípulos que ele jejuou. Ele jejuou porque ele estava sendo tentado por Satanás, guiado, instruído pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos, não foi o próprio Jesus que disse também, façais as vossas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus? Porque é assim que a nossa luz brilha diante dos homens, é sendo justo e vivendo uma vida de justiça. Então, muitas vezes, até mesmo a nossa religiosidade manda a gente ficar desconfortável quando um pastor chama a gente para jejuar, sabia? Talvez você tenha se sentido desconfortável quando o pastor chamou a igreja inteira para jejuar. Aí faz o quê? Nossa, eu não jejuo quando o pastor convida todo mundo, porque eu deveria jejuar sem ninguém saber. E agora, se eu jejuar agora, todo mundo vai saber que eu estou jejuando. Você acha que isso não acontece, Lígia? Sabe por que eu sei? Eu já fui um desse. Eu já fui religioso dessa forma. Eu já disse exatamente essas palavras. Quando o pastor chama, eu não jejuo. Eu jejuo depois. Acaba todo mundo aí, eu vou jejuar agora. Porque eu vou fazer no secreto. Por quê? Porque mesmo assim, essa religiosidade era expressada em querer ser visto como alguém que estava interpretando as escrituras da melhor maneira possível, para ser visto como tal. Que coisa horrível, né, cara? Como a gente é bandindinho. Bandindinho, nós queremos quebrar a lei do Senhor, cumprindo a lei do Senhor. Então, nós somos chamados a ter o jejum como prática contínua e persistente na nossa vida, não somente quando o pastor chama a igreja para jejuar, mas muitas vezes nós nos confortamos em esperar alguém dizer vamos jejuar, porque no final das contas a verdade absoluta é, ninguém quer jejuar, porque o contrário de jejum é o quê? Olha só, cara, que me deu até um orgulho assim. Ninguém falou o contrário de jejuar é comer, porque o contrário de jejuar não é comer, é encontrar satisfação em si, nos seus desejos. Eu não estou podendo dar um passo para o lado hoje.
Vou até pôr o pedestal aqui já, então. Então, a satisfação dos nossos desejos é o contrário do jejum. Nós vivermos para nós mesmos, dando a nós o que nós queremos, é o contrário de uma vida de jejum. Se você tem vontade de comer um sanduíche, o que você faz? Dá o sanduíche. Se você tem vontade de comer uma pizza, o que você faz? Dá uma pizza. Claro, se tiver dinheiro para isso. Vocês entenderam? Mas se você quiser tomar um refri, o que você faz? Toma um refri. Mas quando você está jejuando e o seu corpo te diz, me dá um refri, me dá um doce, o que você tem que dizer? Me ajuda, Deus! Né? Por quê? Porque agora a sua carne, o seu desejo não está mais no controle, nem no centro da sua vida. Por isso a gente gosta de dizer que jejum é passar fome no corpo para se alimentar da fome de Deus. É fazer com que os nossos prazeres, as nossas afeições voltem a ser centralizadas no desejo por Deus. Porque é exatamente isso. Eu não sei se você passa por isso também, mas toda vez que nós fazemos um jejum prolongado, esse é o sentimento que eu tenho. É o sentimento de, uau, como parece que as minhas anteninhas biônicas, né, ficam ligadas a Cris Rios. A Cris amava Chapolin. Os nossos sentidos espirituais ficam aguçados. A gente começa parece que discernir as coisas. Isso é armadilha, isso é tentação. Nossa, eu estou gastando muito tempo nas mídias. Nossa, eu estou falando coisas que eu não devo. Nossa, eu estou desejando coisas que eu não devo. Por que antes, enquanto você estava comendo, se satisfazendo, e você não sentia isso? Não é estranho? Isso faz parte daquela luta que Paulo fala, da luta entre a carne e o espírito. A luta entre se colocar submisso ao espírito ou se colocar submisso à sua carne. A maneira que nós jejuamos, o motivo de nós jejuarmos, é de falar para a nossa carne: ei, fica mansinha aí, porque você não é líder nessa bagaça. Você não está direcionando para onde a gente vai. Não é você que dita as regras aqui. Então, acalma, abaixa o facho, como dizia antigamente. Sossega o facho, abaixa, o que era? Abaixa o quê? Abaixa a bola, sossega o facho. Fica de boa aí, né? Segura sua onda. Por quê? Porque o Espírito deveria estar controlando a nossa satisfação. O Espírito deveria ser aquele que motiva a nossa energia, os nossos prazeres, a nossa alegria. Mas agora, a vida comum sem o jejum, ela nada mais, nada menos é do que o seu vizinho que não tem Cristo tentando ser bom. É a mesma coisa. A luta contra o pecado sem o jejum é a mesma coisa do seu vizinho que é psicopata tentar não assassinar. Ele luta contra aquele desejo e uma hora ele acaba caindo. Mas aquele que coloca jejum como parte do seu estilo de vida, começa a aprender com o jejum a dizer não para os outros prazeres, a dizer não para os outros pecados, a dizer sim para se satisfazer no Senhor. Porque com o jejum, as coisas materiais se tornam emocionais. Você descobre o tanto que um bolo de pote de chocolate pode mover o seu coração como você nem sabia que podia. Você descobre como refrigerante já nem é mais um motivo, um item de jejum, já é libertação, né? É cura e libertação ficar sem refri. Você é viciado na parada, a parada está enraizada, te acorrentando, você é tipo escravo do refri. E aí você diz para ele: eu não vou beber refri. A mãozinha já... Alguns de nós é desse jeito. Por quê? Porque nós não aprendemos como cristão
ter como prática espiritual submeter os nossos desejos e as coisas que são boas, as coisas que são úteis, as coisas que são deliciosas, à submissão do Espírito Santo. Nós só aprendemos que paixões, desejos imorais devem ser submetidos ao Espírito Santo. Diga não a essas coisas, mas nós nunca ouvimos falar de que nós devemos submeter ao Espírito Santo desejos bons, satisfações boas. O jejum, ele não é passar fome. O jejum é alimentar fome por Deus. É ganhar mais fome por Deus. É desejar Deus mais do que você deseja se alimentar ao meio-dia. Mas eu vou passar fome, Web. Sim, e isso é bom. A nossa geração, em 2023, eu não sei das outras igrejas que vocês já participaram, mas não é comum ouvir o que eu estou dizendo para vocês. Você pode passar fome, e isso é bom, que você passe fome no jejum. Passar fome aqui eu estou dizendo deixar de comer, porque passar fome mesmo não é algo agradável. Mas, Web, eu vou desmaiar se eu não almoçar. Vai nada, e se desmaiar, deita na cama. Dá 2 minutos, você vai levantar. Você vai desmaiar porque você não está acostumado a fazer isso. Sabe por quê? Porque você é mimado espiritualmente. No cristianismo, você é uma criança mimada que não consegue ouvir não. Então, quando chega meio-dia e o seu corpo diz, alimenta o meu umbigo, você diz, sim senhor, eis-me aqui, meu senhor, vim trazer essa comida deliciosa para você. Porque quem está no controle é o seu umbigo, é o seu estômago. Lembra que Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores, porque ou vai satisfazer um e odiar o outro, ou vice-versa? Então, pode ser que Mamon não seja o seu senhor, mas o seu estômago seja. Talvez o seu estômago não seja o seu senhor, mas a Netflix e mídia social seja. Eu estou falando muito mais do jejum de alimentos aqui. Mas eu sei que muitos de nós não tem problema em se submeter ao jejum de alimentos, mas é escravo de tecnologia. E vai precisar submeter todas essas coisas que são lícitas, não são chamadas de pecado, não são maléficas usadas nas proporções corretas, mas te escravizam e alimentam os prazeres do seu coração que deveriam ser saciados apenas por Deus. O jejum não é perder peso, não é para perder peso, isso é dieta, tá? Mas você vai perder peso quando jejuar também, mas não é o alvo. Se você fizer isso, faz uma dieta melhor, né? Jejum não tem o destino para isso. Jejum não é obrigar Deus a nos dar algo, não é uma barganha. Porque agora que nós jejuamos, Deus precisa trazer avivamento em Varginha, né? Ele disse que se a gente jejuar, a gente vai ter a nossa cidade sarada. Não, Ele não é obrigado a nos dar isso. Jejum não é algo para super espirituais também. Eu cresci olhando para os líderes como sendo os únicos obrigados a orar, os únicos obrigados a ler a Bíblia, os únicos obrigados a ouvir a voz do Senhor, porque a obrigação de um líder é trazer essa espiritualidade para a igreja. Isso é um erro, isso é teologicamente absurdo, antibíblico, porque todo cristão é chamado para ter uma vida de oração, de jejum, de integridade espiritual contínua. Não é para intercessores, né? Departamento de intercessão, aqueles especiais que conseguem carregar no ombro o peso da, como é que chama, quando você faz batalha espiritual e você tem
O que você falou? Rebote? Retaliação, né? Não, porque não é todo mundo que pode fazer intercessão, oração, porque tem retaliação. Nossa, o diabo vai entrar na sua casa, vai roubar, vai quebrar tudo, porque você orou pela cidade de Varginha. Gente, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, vamos ler a Bíblia e entender que nós estamos cobertos em Cristo Jesus. De que em Cristo Jesus nós estamos assentados em regiões celestiais. E o texto diz, colocando em humilhação os principados e potestades embaixo dos pés de Jesus. Jesus não está tipo assim, ai, hoje eu ganhei, nossa, hoje eu perdi, ai, a igreja orou hoje, a gente avançou, nossa, a gente perdeu hoje, nossa, Deus, vamos levantar mais intercessores, porque a batalha está difícil. Não é bem assim que funciona. Se você tem medo de jejuar, tem medo de se aprofundar espiritualmente no cristianismo, na vida cristã, porque você tem medo de retaliação, você precisa voltar para Catecismo 1.0 e entender que a salvação em Cristo Jesus te liberta da escravidão do mal e do pecado e do diabo. E por isso não há medo em viver para aquilo que Jesus te comprou. Se entrega por inteiro, se entrega por completo. Não existe. Já viu tal coisa? Cristão não praticante? Não existe. Não tem como ser cristão e não praticar cristianismo. Mas aí você pensa, por que nós não temos praticado o jejum? Porque o jejum se tornou algo tão especial, a ponto de nós esperarmos que ele seja feito uma vez ao ano. E posso falar a verdade? Posso? Alguns estão dizendo, sei não, hein? A verdade é que mesmo quando a gente convoca um jejum, a maior parte de nós já calcula como dar o mínimo nesse jejum. Como fazer o mínimo de jejum para poder dizer que eu estou jejuando. Como tirar o mínimo do meu umbigo, para que o meu umbigo não brigue comigo, e ao mesmo tempo eu poder dizer, a igreja também está jejuando. Nós não estamos fazendo uma luta contra a carne que está controlando os nossos desejos, a nossa afeição. O nosso estômago está em primeiro lugar das nossas afeições, e nós não estamos desconfortáveis a ponto de fazer luta contra isso. Jejum também não é garantia de vitória. Jejum não é para ser visto como espiritual. O jejum, como rei Davi diz em Salmo 35:13, é uma humilhação da alma. Olha, presta atenção nisso. Você deixa de comer no seu corpo físico, mas Davi diz, enquanto eu jejuo, a minha alma é humilhada. Eu humilho a minha alma diante do Senhor, enquanto eu não dou para o meu corpo aquilo que Ele quer tanto. Por quê? Porque você limita o seu corpo de alimentos, mas quem fica aflito é sua alma. Eu quero desafiar a nossa igreja a algo. É um desafio espiritual. Talvez desafio seja errado a palavra, é muito mais um encorajamento. Nós ainda temos algumas semanas de jejum. Eu queria que você se programasse em algum momento dessa semana. Você se programar, nós todos, a uma vez nessa semana, você fazer um jejum de 24 horas. Todo mundo já passou fome agora, está passando fome agora, está tremendo agora de pensar que não vai comer por 24 horas. Porque você pensa, mas eu tenho que ir ao trabalho. Isso não é desculpa. Mas eu tenho que fazer academia. Isso também não é desculpa.
mas eu tenho que fazer não sei o quê. Nada é desculpa. Na verdade, hoje em dia, mais do que nunca, mais do que todas as outras gerações, mais do que a geração dos meus pais que jejuavam muito, nós hoje temos tanto material clínico, material médico, para dizer quão favorável e benéfico para o corpo é jejuar. A gente jejuava na loucura, era kamikaze, vamos jejuar até o olho ficar amarelo. Eu me lembro a primeira vez que eu jejuei, lá na comunidade. A comunidade inteira, a igreja inteira ia fazer um jejum, e eu falei, eu vou fazer jejum também. Eu era criança, e fiz jejum, quase morri, nem lembro direito quais foram os parâmetros, mas o jejum desde a minha infância foi algo que era, pelo menos na minha memória, era algo que era comum. Eu não me sinto bem sucedido no jejum, mas eu me lembro quando nós mudamos para a casa de oração em Kansas City, e até mesmo antes na casa de oração na Carolina do Norte, nós éramos encorajados a uma vez por semana você jejuar. Uma vez por semana você jejuar. Então, ninguém perguntava, você está jejuando, Mari? Ninguém perguntava, ô Lucas, você está jejuando o quê? Ninguém queria saber. Mas havia confortavelmente no coração da comunidade, de que como uma comunidade profética, uma comunidade que exalta o Espírito Santo no nosso meio, era necessário de que nós tivéssemos a certeza e a confiança de que, mesmo eu não perguntando para ninguém, eu sabia que as pessoas da nossa comunidade estavam se esforçando, pelo menos uma vez por semana, para jejuar. E aí, uma vez no mês, a primeira, segunda, terça e quarta do mês, nós jejuávamos 3 dias durante o mês. Então foram anos ouvindo e participando de uma comunidade que o jejum era comum, o jejum era normal, não era algo especial. Quando vocês jejuarem, por quê? Essa semana nós jejuamos. Quando nós jejuarem, por quê? Semana que vem nós vamos jejuar de novo. Quando vocês jejuarem, por quê? Porque mês que vem nós vamos continuar jejuando. Nós não vamos esperar o ano que vem para jejuar na quaresma. Por quê? Porque nós aprendemos, entendemos que assim como a oração é parte da vida do cristão, o jejum também é. O jejum, imagina, você desliga o botão da carne e automaticamente o seu espírito é despertado para a consciência do quanto você não está amando o Senhor, do quanto você está gastando o seu tempo para coisas mundanas, inúteis, que não satisfazem a sua alma, que não enchem o seu espírito de força e de ânimo. Vamos considerar o nosso contexto. Nós estamos fazendo um jejum de 40 dias. Eu já fui tentado a desistir do meu jejum e quebrar o meu jejum várias vezes. Você talvez tenha começado depois, ou tenha já quebrado o seu jejum várias vezes. Não é a respeito da condenação de não participar ou de ter quebrado o seu jejum, porque para mim não me importa se você quebrou o seu jejum 3, 4 vezes já, de verdade, não me importa. Eu nunca vou falar para você, mano, desiste, velho, deixa para o ano que vem para você jejuar. Quebrou o jejum? Começa, acabou de quebrar, Senhor, estou começando meu jejum de novo. Começa de novo. Não começa a resetar, nossa, agora mais 40 dias. Não, segue o baile. Por quê? Porque não é para mim que você está jejuando. Não é para ser visto pela comunidade que você está jejuando. Você está jejuando porque você está em uma luta contra a carne. Você está lutando para que o seu espírito tome controle de todos os aspectos, de todas as áreas da sua vida. Se você conseguiu ter uma vida de oração concreta, conseguiu ter uma vida de devoção, onde todos os dias você não perde um dia de devocional, louvado seja Deus. Mas ainda existem outras áreas na sua vida que precisam ser submetidas ao Espírito Santo. Talvez gastar tempo com Deus não seja um problema. Talvez não assistir certas coisas não seja um problema.
Talvez não assistir filmes que tenham conteúdo ruim não seja um problema para você. Louvado seja Deus por isso. Mas eu vou dizer algo. É importante para a nossa comunidade começar a aprender a jejuar. Porque desde que nós começamos essa igreja, o que nós dizíamos a respeito de que nós queremos ser como comunidade, Mário? Sobre mártires. Que nós sempre dissemos, nós queremos ser uma igreja de mártires. Nós queremos ser uma igreja que no final dos tempos vai encontrar o seu prazer e satisfação no Senhor e não vai amar a sua própria vida até a morte. Nós estamos esperando um derramar do Espírito Santo para empoderar uma igreja, para ser exatamente isso. Isso não vai acontecer se jejum não fizer parte da nossa comunidade. A gente pode ignorar isso, a gente pode atropelar, empurrar com a barriga, lidar, vamos falar de discipulado, vamos falar de dízimo, vamos falar de outras coisas, vamos falar de vida espiritual, falar sobre amar o nosso próximo, a gente pode falar sobre tudo isso. Mas se a gente quiser ser sincero, se eu for ser um pastor sincero com vocês, eu vou precisar dizer isso. Assim como eu tenho ultimamente falado mais ousado a respeito do dízimo. Da mesma maneira eu vou ter que falar a respeito de alimentos com vocês. Nós precisamos aprender a jejuar. Se você abrir em Joel 2, nem está nas minhas anotações, mas se você abrir lá em Joel 2, versículo texto que a gente ama cantar, a gente ama orar, a gente ama falar, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos e filhas profetizarão, até os seus velhos sonharão sonhos, tudo isso a gente sabe que vai acontecer. Isso de certa forma aconteceu um pouquinho no tempo de Joel. Mas quando derramou o Espírito Santo em Pentecoste, Pedro falou assim, isso que está acontecendo agora é o que o Espírito Santo disse por meio de Joel. E aconteceu de novo em Pentecoste. Mas nós sabemos que essa profecia de Joel está relacionada com os dias antecessores da vinda de Jesus. Porque ele disse que o céu vai escurecer, certo? A lua vai deixar de brilhar, o sol vai deixar de brilhar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós sabemos que o contexto principal do derramar do Espírito Santo é antes da vinda do Senhor, correto? Então se nós também acreditamos e pregamos e ensinamos e oramos como se nós fôssemos parte de uma igreja do fim dos tempos, é imprescindível você também entender que antes dessa profecia de Joel, o chamado de Deus para o povo de Deus é: tocai a trombeta em Sião, fazendo o quê? Convoque jejum. Convoque assembleia solene, convoque, aprenda a chorar, aprenda a orar, aprenda a submeter a sua carne, porque se você não quiser fazer isso, você provavelmente vai fazer parte de outro grupo, não daqueles que serão cheios do Espírito Santo, quando ele for derramado. Mas assim, você pode querer ser um cristão meia boca, eu vou ter que lidar com isso. Como seu pastor, eu vou ter que lidar com isso. Não é o meu desejo que vocês sejam meia boca. Eu, como pastor, tenho prazer em ver as nossas ovelhas crescendo e se aprofundando no conhecimento de Deus, e se aprofundando e crescendo no desejo por Deus. Eu sou daqueles que desde a minha adolescência, eu sempre fui aquele que, entre dizer, nossa, você é radical, você está sendo religioso, você está orando muito, você está jejuando muito, e jogar um balde de água fria, eu sempre sou aquele que joga gasolina no fogo. Eu prefiro que você se entregue mais do que se entregue menos. Eu prefiro que você seja tido como um estranho no meio da sua família, porque você não para de ler sua Bíblia, do que seja alguém que nunca lê sua Bíblia. Seja olhado pelas pessoas como alguém que agora aprendeu a jejuar e não para de jejuar, do que aquela pessoa que nunca jejua. Eu vou sempre jogar gasolina, porque eu sei que se eu jogar gasolina em todo mundo agora para ser 100%, a gente vai ser 80%. Mas se eu não fizer isso, a gente vai ser 30%, 40%. A gente vai sempre entregar muito menos do que aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer. E você sabe que eu estou falando a verdade porque você conhece a lei do Senhor. Você conhece o Sermão do Monte. Você conhece o que Jesus te chamou a viver. E mesmo assim, nós não fazemos tudo aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer.
mesmo a gasolina tendo vindo da mão de Jesus. Imagina o seu pastor. Então o jejum que nós estamos propondo, o jejum que nós estamos chamando, não é simplesmente um ato religioso para nós sermos vistos como uma comunidade que jejua. Olha como a Imagodeia é espiritual. Nós estamos convocando a igreja para dizer assim: ei, da sua maneira, no seu nível, do nível de fome que você tem por Deus, coloque e submeta o seu corpo à fome também. Se a sua fome é pouca por Deus, provavelmente você vai tirar: eu vou fazer jejum de tomate. Eu vou fazer jejum de 1 hora sem alimentar, logo depois do almoço. Eu vou ficar de jejum da 1 às 4. Porque aí às 4 já tem o café da tarde, eu preciso comer. Né? Da meia-noite às 8 da manhã eu não como. Provavelmente você vai fazer cálculos para tentar enganar a si mesmo, para que você se sinta espiritual, fazendo o que Jesus chama de hipocrisia. Agora, de novo, o jejum não pode ser a respeito de nós olharmos uns para os outros e julgar quem está fazendo ou quem não está fazendo. O Sermão do Monte é exatamente contra isso. O Sermão do Monte é a prática que se tinha lá em Kansas City, que é o que a gente fazia também em Floripa, é a regra do não pergunte e não responda. Então, se você está jejuando, ou no momento de jejum comunitário, você não pergunta para alguém: você está jejuando, Rodrigo? E o Rodrigo tem o direito de dizer: não pergunte e não responda. Não é de sua conta. Então você não me pergunta se eu estou jejuando, e eu não te respondo se você me perguntar também. Porque não é de sua conta se eu estou jejuando, como eu estou jejuando, em que capacidade eu estou jejuando. Então não me pergunte. E eu sei que às vezes a gente tem isso. Por quê? Porque eu quero saber o que você está jejuando, para eu definir no meu coração se você é espiritual ou não. Se eu sou mais espiritual que você, essa é a verdade. Você está jejuando um pouquinho? Nossa, eu estou jejuando 24 horas. Dia sim, dia não. Eu estou há 3 dias só na água. Aí eu vou fazer 40 dias só de suco. Ótimo, não conte para ninguém. Porque quando alguém... Eu sempre tive esse medo na adolescência, crescendo, na minha juventude. O medo era de dizer para alguém dizer: nossa, que incrível. Esse era o meu medo. Porque Jesus diz: recebeu a palminha? Está aí sua recompensa. Eu quero que o meu esforço, até mesmo os meus fracassos do jejum, assim como os meus fracassos na oração, se tornem assunto de conversação com Deus, se tornem assunto de intimidade com Deus. Eu converso com Deus quando eu não oro. Nossa, Deus, eu estou sentindo saudade de orar. Nossa, Deus, eu não estou conseguindo orar. Me ajude a orar. Senhor, me fortalece no lugar de oração. Nossa, imagina, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu quero conversar contigo. E como que você está dizendo isso? Conversando com Deus. Até os nossos fracassos no jejum se tornam maneira do Espírito Santo lidar com o nosso caráter no processo de santificação. Nós aprendemos por que você quebrou o seu jejum. E o Espírito Santo começa a te fortalecer e você aprender a fugir das tentações da alimentação. Aí você coloca em prática nos momentos de pecado. Você aprende a segurar a boca para comer e você aprende a segurar a boca para falar. É aquele negócio que eu sempre falei para vocês: é olhar um alimento e dizer: Senhor, eu amo mais a Ti do que eu quero um chocolate agora. Eu amo a Ti mais do que eu quero abrir as minhas mídias sociais. E ter esse diálogo, não como algo forçado para que as pessoas vejam, mas sabendo de que você está fazendo isso, mesmo que no meio de uma multidão, você está fazendo isso em secreto, diante dos olhos de Deus que te vê em secreto. E isso deve ser um diálogo para com Ele em relação às suas fraquezas, em relação aos seus desejos. Senhor, eu quero te amar de todo o coração, mas eu ainda tenho desejos por coisas, e eu me entrego a esses desejos. Me ensina a dizer não,
as coisas que me tiram da intimidade contigo. Me ensina, Senhor, a ter o Senhor sempre em primeiro lugar na minha vida. Não me deixe amar mais o entretenimento do que amar a Ti. Não me deixe amar mais o alimento do que eu amo a Ti. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês façam, façais para a glória de Deus. Então, pensa, o jejum é para a glória de Deus, mas o não jejuar também é. O jejuar é exatamente para você aprender a comer e a beber para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Como comer para a glória de Deus? É comer um tanto e falar, louvado seja Deus, porque nós comemos para caramba? Não, isso não é comer para a glória de Deus, isso é glutonaria. Isso é gula. E gula, glutonaria é pecado. É pecado. Como comer e beber para a glória de Deus? Aprendendo a se satisfazer no Senhor. Para que quando você coma, você aprenda que você está comendo para a glória de Deus. Porque você não precisa daquela comida. Porque aquela comida não manda em você. Porque você não é servo desse alimento. Você serve a Deus. E porque você está comendo, você tem um entendimento que você tem porque Deus te deu. Você tem porque Ele te proveu. Ele é o seu Senhor. Louvado seja-te, Senhor, porque eu estou comendo e o Senhor me deu o que comer. Não é eu posso comer o quanto eu quiser. Não é eu posso beber o quanto eu quiser. Não é eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. É não o que quer que eu faço. Eu faço porque essas coisas não mandam em mim. Essas coisas não têm amarras no meu coração. Essas coisas não são como Cantares vai chamar, elas não são raposinhas que estão fazendo mal à vinha do meu coração. E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Nós precisamos ser sinceros com a hipocrisia do nosso coração. Aprender a lidar com essas coisas e dizer, eu não sei jejuar. Como jejuar? Eu quero começar a jejuar. Eu não sei jejuar. Ao invés de simplesmente ter uma aparência também de justiça, quando nós não somos justos. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou encerrar com isso. Lá em Isaías 58, que era até o ponto central da minha mensagem, eu nem cheguei em Isaías 58, mas leia durante a semana Isaías 58. Alguns vão dizer que Isaías 58 é contra jejum, mas eu penso totalmente contrário. Isaías 58 é exatamente o coração por trás do jejum. É você jejuar não para ser vistos por homem, que você está jejuando enquanto o seu coração está desconectado de Deus, continuando a pecar. Deus vai dizer para o povo que vocês estão jejuando, por acaso é isso que me agrada? Vocês dizem, eu estou jejuando, mas por acaso vocês estão jejuando para mim? Como ele vai falar em Zacarias também. Vocês estão jejuando para mim? Porque você está de jejum, mas você está brigando com o seu irmão. Você está de jejum e o seu servo continua se lascando. Você está de jejum, passa por cima de alguém passando fome. Você está de jejum e você continua sendo injusto. Isso não é o jejum que eu desejo. O jejum que eu desejo é de que você caminhe em justiça. Por quê? Porque o alimento não te manda. Porque o dinheiro não te manda. Porque o tempo não te manda. Quem manda na sua vida é o Senhor. Se você se submete ao Senhor, então o jejum faz sentido. Porque o jejum vai te alertar e te deixar tinindo, olhando para a injustiça e pensando, como é que eu posso engajar a minha vida e o meu coração em ser luz na terra? Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso cuidar dos pobres? Como é com quem que eu posso dar uma oferta hoje? Para quem que eu posso servir essa semana? Quem que eu posso chamar para poder comer comigo? Porque sem essas coisas, sem o jejum não faz sentido.
Então não adianta a gente ser uma comunidade bonitinha, que faz reuniões de oração, e fala sobre avivamento, e fala sobre profecia, se a verdade é de que nosso coração só está falando isso da boca para fora. Eu estou me incluindo nisso. Eu quero fazer parte, eu quero construir, eu quero edificar juntamente com vocês uma comunidade profética, sincera, não hipócrita. Eu não quero que, como muitas igrejas são conhecidas por estar viva, mas vão ter o testemunho de Deus que são pobres, cegas, nuas, estão mortas, estão sem vida alguma do Espírito. Eu não quero ter esse testemunho da parte do Senhor. Eu quero que a gente tenha que ser como o provérbio de ferro afia ferro. Eu quero afiar vocês, eu quero que vocês afiam a mim. Eu falava para a nossa igreja, quantas vezes eu testemunhei isso? No comecinho, eu dizia em Florianópolis, eu sinto saudade de ter homens ao meu redor que me causam ciúmes de tanto que eles amam ao Senhor. E deixa eu dizer isso de novo. Eu quero estar rodeado de uma igreja que me causa ciúmes como pastor de vocês. Eu quero olhar para vocês e falar assim, cara, como o Leandro me causa, como eu quero amar o Senhor como o Marcelo, como eu quero jejuar como fulano, como eu quero louvar como ciclano. Eu quero estar rodeado por pessoas sinceras que assumem os seus erros, que assumem as suas falhas, que assumem que estão tendo problemas com pecados, que confessam, que não escondem, que andam na luz, que vivem para o louvor da glória de Deus. Não simplesmente vão e frequentam uma igreja que tem como slogan, criados como a imagem de Deus, vivendo para o louvor de sua glória. Grande coisa! Que a gente não tenha slogan nenhum, mas que isso seja uma realidade em nós. Porque do contrário, gente, a gente está fingindo. Do contrário, a gente está... O que a gente está fazendo? A gente fala sobre oração direto. As nossas reuniões de oração continuam as mais fracas. A gente fala de comunhão direto. Os nossos PGs, às vezes, tem eu, minha mãe e quem está fazendo PG? Né? O que a gente está fazendo? Tipo, onde está o nosso coração? Será que a gente está indo à igreja ou a gente está sendo igreja? Será que a gente se conecta com o corpo ou nós somos o corpo? Será que a gente é povo de Deus ou será que a gente se familiariza com o corpo de Deus? Que Deus nos ajude nessa noite. Que Deus nos ajude nessas semanas de jejum. A quaresma é exatamente para isso. É para a gente olhar para dentro de nós e não para as coisas que a gente acha que está bonito ao nosso redor. É para se vestir de pano de saco e falar assim, realmente eu sou um fracasso. Realmente eu não sei orar, realmente eu não sei jejuar. Senhor, realinha o meu coração. Senhor, realinha a minha consciência. Retira do caminho qualquer coisa que está impedindo o seu amor de penetrar no meu coração. Eu não quero ser levado pelas águas da confusão, pelas águas do engano. Eu quero, como a palavra vai dizer, como Paulo vai orar, que nós sejamos uma comunidade arraigada, fundamentada no amor de Cristo. Isso quer dizer, a gente não vai nem para um lado nem para o outro, não tem outra opção, não tem outra escolha, não tem um volta atrás. Eu queimei minhas carroças, eu queimei as pontes, já fechei as portas, não tem para onde ir, só tem o adiante, e adiante é radical. É a porta estreita, ele largou tudo. Eu vou viver para o louvor da glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.